Olá pessoal, professor Wilson Cândido com mais um vídeo da série AEE, conversando agora sobre deficiência física e estratégias acessíveis. Quando a gente fala de acessibilidade, a gente lembra logo de pessoas com mobilidade reduzida, com deficiência física de todas as ordens, pelas dificuldades que têm de acesso a alguns espaços que não são acessíveis a usuários de cadeira de roda, de muletas, de andadores. Então vamos entender um pouquinho sobre essa condição de deficiência para entendermos também como no atendimento educacional especializado a gente pode adequar atividades ou orientar o professor de sala de aula no tocante à adequação curricular e assim gere melhor possibilidade de acesso à pessoa com deficiência física. Entendendo que deficiência física é um comprometimento do aparelho locomotor, que por sua vez compreende o sistema articular ou osteoarticular, o sistema muscular e o sistema nervoso. Doenças ou lesões que afetam qualquer um dos sistemas isolados ou em conjunto podem produzir quadros de dificuldades ou limitações físicas de grau e gravidades variáveis segundo os segmentos corporais que são afetados e de acordo com o tipo de lesão ocorrida. Logo, deficiência física deve ser entendida como a alteração completa ou parcial de um ou mais de um segmento do corpo humano, o que traz como consequência o comprometimento da função física, podendo se apresentar de diversas formas. Lesão cerebral, como paralisia cerebral, hemiplegia, lesão medular, que podem ser as tetraplegias, paraplegias, as miopatias, que são distrofias musculares, patologias degenerativas do sistema nervoso central, como esclerose múltipla, esclerose lateral amiotrófica, lesões nervosas periféricas, amputações, sequelas de politraumatismos, malformação congênita, distúrbios posturais da coluna, sequelas de patologias da coluna, distúrbios dolorosos da coluna vertebral e das articulações dos membros, artropatias, reumatismos inflamatórios da coluna e das articulações, lesões por esforço repetitivos, o conhecido LE, que é uma doença ocupacional, né, uma dificuldade que vem aí em função de uma repetição de atividade, e as sequelas de queimaduras, dentre tantas outras condições que podem trazer algum tipo de comprometimento no processo de utilização, né, para atividades físicas desse sujeito. Então, cada uma tem uma classificação e a gente não vai se deter a elas, mas vamos falar enquanto possibilidades de intervenção para o processo de atendimento educacional especializado voltado a esse sujeito com deficiência física. Importante sempre a orientação para a identificação de alguns atrasos que podem implicar na situação para a deficiência física, que a gente conhece como atraso no desenvolvimento neuropsicomotor do bebê, especialmente aquela criança com paralisia cerebral, ela tem dificuldade em segurar a cabeça, tem dificuldade para sentar, para falar no tempo esperado. Isso pode ser orientado pelo professor do AEE para o professor da educação infantil ficar atento a algumas dificuldades de atividades em geral por parte de algumas crianças, para assim já buscar junto com a família uma melhor compreensão acerca desse quadro. Algumas podem apresentar perdas ou alterações dos movimentos gradativos, da força muscular, da sensibilidade dos membros superiores ou inferiores, né? São diversas situações aí importantes enquanto identificação para que assim o processo de estimulação precoce aconteça e a gente não tenha tantas dificuldades ao longo do desenvolvimento e da vida escolar do sujeito com deficiência física. Lembrando sempre, a deficiência física é uma condição motora. A pessoa tem toda a capacidade cognitiva preservada e que merece ser estimulada para que as acessibilidades físicas aconteçam e eu não tenha prejuízos de ordem no meu aprendizado geral, né? Seja no contexto escolar ou social. Mas eu não posso confundir deficiência física com deficiência intelectual. A gente tem ainda essa prática observada no dia a dia, as pessoas acharem que a pessoa com paralisia cerebral também tem deficiência intelectual. Um caso ou outro pode ter, não é uma regra. O prejuízo da paralisia cerebral, que é uma deficiência física,
é de ordem física e não de ordem intelectual. Algumas dicas interessantes para se trabalhar no contexto de atendimento. As salas de recurso multifuncional devem ter portas amplas, porque o usuário de cadeira de roda vai precisar transitar livremente nesse espaço sem interrupção, assim como deve ser orientado também para a sala de aula acontecer enquanto estrutura que dê acesso. O acesso deve ser via rampa, e uma rampa que seja de fácil manejo da cadeira de roda por parte do usuário, numa rampa que tenha uma inclinação adequada. A mesa tem que ter uma altura suficiente para comportar a cadeira de roda bem acomodada embaixo, ou um material que possa ser adaptado à própria cadeira de roda para dar acesso à pessoa com deficiência física, no sentido de utilização dos recursos naquele espaço, seja de sala de recurso multifuncional, seja em sala de aula comum. E além de outras acessibilidades que é importante que fiquemos atentos para dar condições de acesso ao sujeito com deficiência física. Mas algumas dicas podem ser importantes para quem utiliza cadeira de roda. Primeiro, é importante que a gente ofereça ajuda, mas não insista em fazer essa ajuda se o outro não deseja que você seja ajudado. Então, se a ajuda for aceita, desde que a pessoa diga como você vai auxiliar. Não se apoie na cadeira de roda da pessoa com deficiência física. Isso pode gerar um certo desconforto. Ela é como se fosse uma extensão do corpo da pessoa. Não receie, não tenha medo de falar palavras como andar, correr para uma pessoa com deficiência física. Essas pessoas também usam essas palavras. Escolha o caminho, se possível, sem barreiras arquitetônicas para não deixar a pessoa numa situação de desconforto. Sente-se de modo a ficar na altura do olhar do seu aluno com deficiência física, para que ele também não se sinta desconfortável ao fazer algum tipo de abordagem com você. Ao descer com ele numa rampa, no espaço escolar principalmente, cuidado com a forma como você conduz a cadeira. É interessante que você vá de marcha ré para não gerar um desconforto nessa descida, ou até machucar a pessoa. Para pessoas com paralisia cerebral, nunca subestime sua capacidade intelectual. Sua dificuldade é motora, tem dificuldade de fala, tem dificuldades nos movimentos faciais, que são involuntários, tem dificuldades com a marcha, mas não quer dizer que tenha dificuldade de ordem intelectual. Recebendo o apoio necessário, podem aprender sim, sem nenhum problema. Teremos também alunos que vão fazer uso de muletas, de andadores. É importante, nesse processo de treino no espaço escolar com essa muleta ou esse andador, para que ele domine bem esse espaço, que é uma tarefa também do serviço de AE ou dos centros de AE, acompanhar o ritmo dos passos da pessoa que está fazendo uso de muletas. Tomar cuidado para não ficar muito próximo ao ponto de tropeçar e até derrubar a pessoa e machucar. E durante a atividade, deixar a muleta ao alcance fácil desse sujeito, para na hora que terminar ele não precisar estar pedindo que alguém pegue. Então, pessoas com deficiência física não são surdas, não precisa falar gritando, não tem prejuízo intelectual, não subestime sua capacidade, nem são cegas, e nem possuem outros problemas mentais, salvo um caso ou outro. A gente não tem que tratar uma pessoa com deficiência X achando que ela tem outras deficiências também associadas, Bom, se a pessoa apresentar uma dificuldade na fala, é importante criar ferramentas de comunicação alternativa. Aí temos as pranchas de comunicação. Se tem dificuldade no controle cervical, utilizar pranchas inclinadas que facilite a realização da atividade ou a visualização da atividade. É importante que a gente tenha essa compreensão acerca disso para criar ferramentas acessíveis de fato. Devemos utilizar recursos tecnológicos, se for necessário em alguns casos, comunicação aumentativa ou ampliada dentro da comunicação alternativa e, mais uma vez, reforçando a necessidade de rampas, de banheiros adaptados, com portas amplas, piso tátil, que não seja de fácil, que não escorregue fácil e a pessoa venha a se machucar, barras de apoio para o uso dos sanitários. Tudo isso são recursos de acessibilidade estrutural, que gera também, só acontece quando a gente tem acessibilidade atitudinal, que a gente tem atitude de orientação para isso. Deficiência física e estratégias de intervenção, seja ela complementar ou suplementar, se faz no AEE e é importante que a gente cada vez mais busque conhecer como isso deve, de fato, se perpetuar enquanto serviço.
Abraço e até o próximo vídeo.